Você já é a sua morte. Não basta só evidenciar e relatar a morte do outro e não olhar para esse buraco dentro da gente. Para tratar da morte do outro, já existem os jornais, as redes sociais, os governos e toda a nossa trama cultural, principalmente, que nos lembra da morte como algo que acontece apenas com o outro, ainda que próximo, a morte de um ente querido, por exemplo. E agora temos uma pandemia que já bateu todos os recordes para reforçar esse coro, mas que nos traz uma oportunidade, uma possibilidade talvez inédita. Por que não começar, de fato, a encarar a sua própria morte também? Para valer. E já, agora, nesse instante. Ela, a morte, na hora que chegar, muito provavelmente não te dará tempo algum. Te pedirá e te confiscará absolutamente tudo de você, sem que você consiga ou possa pronunciar pela última vez o seu nome, por exemplo. Quanto mais dizer adeus. Então começa a criar este espaço, este campo de intimidade com a morte, de proximidade, de carinho com a morte, de compreensão, de naturalidade. É urgente isso. Toque sim no seu nome, morte, com todas as letras. Assim como você pronuncia o nome do seu bem-amado, da sua bem-amada. Assim como você pronuncia o seu próprio nome. Não a trate mais como um assunto sombrio, pessimista e fúnebre a ser adiado infinitamente, indefinidamente, infantilmente. A afirme como algo absolutamente central em você e não como mera retórica, como algo estrangeiro. Faça as pazes com a morte. Você já é ela. Você já é a morte postergada, adiada de tudo que você acredita ser. Tudo que você pensa ser cairá sobre o fio dessa navalha. Então por que não olhar já para isso? Agora, sem rodeios, sem firula. A única possibilidade de você se ver e ver de verdade, a verdade, é através dela. A vida é o espelho da morte e não o contrário. Vou repetir, a vida é o espelho, é o reflexo da morte e não o contrário. A vida é a sombra da morte, não a morte a sombra da vida, não o oposto. Talvez você nunca tenha se dado conta disso. Vira a chave. E talvez a gente nunca tenha tido a chance real, coletiva, de olhar para a nossa morte pessoal. Essa chance real, coletiva, de olhar para a nossa morte individual. É urgente trazer mais ainda essa questão da morte para os corredores, ainda que dos bate-papos digitais. Criar essa intimidade com o fim do seu mundo construído. E fazer disso a sua meditação diária, o seu café da tarde, a sua oração. Fazer da morte a sua refeição. Fazer da morte o seu sexo. Tratar da morte assim como tratamos de nos levantar da cama toda manhã. Não é um conceito. Vira e mexe, me escrevem, me perguntam para tentar compreender os conceitos que me baseiam. Não é nada disso, para. Não é conceito. Vida não é conceito. Morte
não é conceito. Aliás, para a morte, todo conceito cairá por terra. Ela tomará de você, inclusive, todos os seus conceitos, todos. Então, para que conceito? Ninguém vai morrer por você. Jesus não vai morrer por você. Buda não vai morrer por você. Seu marido, sua esposa, seu filho e sua filha não vão morrer por você. Nenhum presidente, nem ex-presidente vai morrer por você. Essa é a pauta máxima e urgente. Todo nascer e pôr do dia. Claro que a gente pode lutar pela vida, tal como a concebemos. Não há nada de errado com isso. Mas honrando a sua essência mortal. Honrando, sem esquecer, a sua essência mortal.